começar com o que aconteceu no mês de junho. O que aconteceu em junho, Patrícia? Quase nada, né? Bom, além de algumas entregas de obrigações que a gente teve, né, que falamos no último podcast, eu acho que um dos itens mais relevantes é a questão do parcelamento, né, que é a transação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, transações de débitos tributários federais, até 45 milhões, então abrange muita gente e é um tema bem importante. Então, vamos falar um pouquinho desse parcelamento. A gente sabe que tem um nome técnico para isso, mas vamos usar o termo parcelamento para que fica o nosso público entender mais fácil. Primeiro, são débitos que estão na procuradoria. O que que é débito na procuradoria? Que acontece geralmente quando o contribuinte ele passa a dever o tributo federal, primeiro vai para o conta corrente, que a gente chama de débitos. Então a gente pesquisa lá a situação fiscal do contribuinte e vencido e não pago já começa a aparecer lá em aberto no conta corrente. Depois de um prazo, que geralmente é de 90 dias, esses débitos inscrevem na dívida ativa. É como se fosse a negativação da Receita Federal, né. Então vai para o CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes, e é inscrito em dívida ativa, que vira uma certidão de dívida ativa a ser cobrada pela Procuradoria. Então por que que são débitos que estão perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional? É porque já estão numa etapa prévia para ser ingressado uma execução fiscal contra o contribuinte, ou já estão em execução fiscal, são débitos mais antigos. Então, a função da Procuradoria é pegar esses débitos e transformar em ações de cobrança, que nós chamamos de execução fiscal. Então, não é um débito, não paguei o imposto de maio, no Não, recentes não, precisam realmente estar inscritos já, porque é uma facilidade que a procuradoria trouxe, existe um edital, né, que para transacionar, para negociar com os contribuintes, tanto os que já têm processo de execução fiscal, quanto os que não têm processo. Então é uma oportunidade de negociação, não tem um feirão do Serasa, enfim, de negociar os débitos, é esse edital ele traz a possibilidade de negociação com a procuradoria, de forma, vamos se dizer, mais benéfica para o contribuinte do que um parcelamento comum, regular. pessoa física e jurídica. Sim. Então, se eu tiver uma dívida na Receita, uma dívida mais antiga, vamos fazer assim, eu posso buscar esse parcelamento incentivado, vamos chamar. Se ele tem algumas modalidades, então precisa se entrar lá e dar uma olhada. Tem modalidades, por exemplo, de débitos mais tidos como mais recentes, em que você dá uma entrada de 6% e o saldo você pode parcelar em até 114 parcelas. Mas existe regra de parcela mínima e tudo mais, então é importante fazer as simulações que estão disponíveis lá na plataforma do Regularize. Também tem uma outra modalidade para débitos que eles entendem que é irrecuperáveis, que eles chamam de recuperáveis, porque são débitos bem mais antigos, então eles estão parcelando a entrada e deixando um saldo em até 108 vezes. Então a entrada, que é de 5%, você pode parcelar em 12 vezes. Então aqueles contribuintes que estão devendo há muito tempo podem se valer dessa modalidade. Tem algum benefício de desconto? Tem, muito bom, inclusive, em algumas modalidades chega a 100% de desconto dos encargos, limitado a 65% de desconto do valor do débito. Então, vamos se dizer, se você tiver o desconto máximo, você vai pagar 45% do débito que você tem hoje com a procuradoria. E ainda tem alguns incentivos específicos para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, lembrando que a nossa consultoria, caso alguém precise, é só entrar em contato com a gente, que podemos fazer esse tipo de simulação. Isso mesmo. Essa foi a boa notícia do mês, né? É claro, né, quitar E, débitos é sempre se- bom. e com desconto, às vezes ajuda. E
E a história do empréstimo consignado, que também entrou, agora no mês de junho e deu bastante dor de cabeça, está dando bastante dor de cabeça. O que você pode falar pra gente? Eu acho que para quem busca o crédito, facilitou em algumas situações, mas para o empresário, para o contador, para o empresário, criou-se uma nova burocracia, né, que é a burocracia de fazer a geração desses dados, informar esses dados e trazer isso para a folha de pagamento. E aí muitas vezes o que acontece é que o contador, ele fica com uma janela muito curta para processar essas informações, né. Então, um exemplo, nós temos aí uma data de liberação para a gente gerar as informações do mês, que é todo dia 25. Mas se porventura a gente tem um colaborador da empresa que vai sair de férias no dia 1º do mês seguinte, a gente precisa fazer o desconto desse consignado nas férias, né, que ele vai estar de férias, mas a obrigação do pagamento do empréstimo continua. Nós temos uma janela muito pequena para liberar esse recibo de férias, já com essas informações, para que haja o pagamento no prazo legal. Né, antecipado ao a saída do colaborador de férias. Quando você fala esse prazo dia 25, só para ficar claro, é o prazo que o governo passa a informação? É o prazo em que libera-se a possibilidade de você informar os consignados no plataforma. Você gera os arquivos para informar e aí, consequentemente, você consegue trazer isso para a folha de pagamento ou para a folha de adiantamento, para as férias, porque é tudo de forma, vamos se dizer, integrada. Você não consegue, lançar manualmente um valor fixo por mês do empréstimo, porque tem empréstimos que estão sofrendo encargos, né. A gente teve aí a mudança do IOF, que impactou nas operações de crédito, então nós precisamos ter todo mês aquele valor certinho, que a gente só pode transmitir, indexar, vamos dizer, essas informações a partir do dia 25, e aí consequentemente ficamos com os prazos apertados, principalmente em casos de férias, a partir do primeiro dia do mês seguinte. Agora em julho a gente tem muito essa questão das férias, das instituições de educação, né, muitas férias aí de às vezes Ah, coletivas, mas tem bastante pais que aproveitam para tirar. para tirar com os filhos, né, férias escolares e tudo mais. Então estamos enfrentando esse desafio, é algo que os contadores vêm pontuando, vêm pedindo auxílio aí dos órgãos de classe, dos sindicatos que representam, né, a nossa entidade, e para que a gente tenha aí uma adequação, né, dessa informação. Tudo que é novo, presume-se que vai dar certo, né, vai dar muito certo, mas só no uso, no dia a dia, que a gente identifica aí os entraves. E nesse caso consignar para nós, que operamos a folha de pagamento, é esse prazo que está ficando curto para liberar as informações. Eu sei que o Sescom, que como eu estou na diretoria, está fazendo um manifesto, tratando aí com os canais competentes. O Sescom tem um grupo de trabalho permanente com a Receita Federal, mas, às vezes não depende exatamente do pessoal, ah, da fiscalização, depende muito do sistema e questão bancária também. Fora esse risco do dia 25, tem uma questão lá do limite de 35% de desconto, que Sim, né, o que que acontece, em alguns casos, nós estamos enfrentando a questão de que as verbas que o funcionário recebe, né, não são suficientes para os descontos que ele tem, né, e aí você não consegue descontar o valor total do consignado por conta dessa limitação que existe. Então, vamos dar um exemplo, ó, o funcionário saiu de férias, mas ele tem faltas a ser descontadas, ele tem pensão alimentícia a ser descontada e ainda o empréstimo consignado a ser descontado, né. E aí, com o limitador do percentual que você pode descontar
de empréstimo versus recebimento de salário, por vezes você não consegue descontar o empréstimo todo naquele mês, porque você precisa reservar o valor que ele tem a receber. Então isso também é algo que precisa ser identificado e mudado, se vai ter um conta corrente, se a gente vai poder jogar saldo para o mês seguinte. Então toda essa questão prática, a não foi contemplado, né, na hora que foi trazido esse benefício aos colaboradores, mas essa obrigação aos empresários. Então estamos aí encontrando essas questões práticas de que você não pode ter uma férias negativa, né, para o funcionário. Que situação. Nós estamos orientando as empresas a pagarem, o valor total desse empréstimo consignado, Sim, mesmo que ele não consiga descontar. isso, porque o que que acontece, se não há o pagamento, gera uma série de burocracias, inclusive necessidades de comparecimento do funcionário na instituição financeira, mas como a regra traz o ônus para o empresário, a nossa orientação é que o empresário faça o repasse, e aí caso a caso vai sendo avaliada a questão do desconto, quando há esse excesso, né, de, vamos dizer, de verbas a descontar do funcionário no mês, como faltas, como pensão alimentícia, e outras questões. Empréstimo que a empresa pode ter feito, enfim. Eu sei que nós estamos pedindo para os nossos clientes um pouco de paciência nesse processo, porque é uma obrigação legal, não é verdade, Nova, né, nova, recente. e muitos problemas que surgem estão surgindo no momento, né, que acontece aí o caso. Então, é o que a gente fala, né, o governo inventa algumas coisas, depois, vamos ver como dá, e acaba sobrando, no problema do empresário e, consequentemente, na relação nossa com os clientes. É uma coisa importante. Eu deveria criar mais um quadro aqui, em vez de "aconteceu", está acontecendo. Sim. É, mas assim, o que, você pode falar um pouco do IOF, né, que vai IOF, tira IOF, como é que poderia falar aí para o nosso pessoal? E nós tivemos uma mudança, né, significativa, que é uma certa ampliação no recolhimento do IOF e também ajustes de alíquotas, né. Então o que se brigou, voltou-se atrás, modulou, moderou em relação também às alíquotas, mas o que é importante? É importante saber que as operações de crédito mudaram. Então algumas vigências foram no finalzinho de maio, outras no início de junho, e aí nós temos grandes impactos em operações de crédito, também temos, impacto em câmbio, né, então, transações internacionais foram impactadas, e também mudança em investimentos. Então, assim, se for para dar uma dica, a dica do momento é revisar os investimentos, porque teve mudança significativa para investimentos em renda fixa e também em VGBL. Então, é importante revisar, procurar aí o seu assessor de investimentos ou o gerente do banco, quem assessora os investimentos e verificar como que está impactando a questão do IOF, se é o momento de mudar, migrar a carteira para um outro investimento. Então, esse é um fique de olho, um aconteceu, está acontecendo, e eu creio que ainda haverão ajustes no período. Vamos aproveitar e parar um pouquinho. IOF entre empresas. Às vezes, o empresário esquece, né, às vezes, o pai tem uma empresa, o filho tem outra e existem empréstimos entre as empresas. Tem que pagar IOF? Operações de mútuo, elas estão dentro do campo de abrangência do IOF, então tem legislação específica para isso e precisa ser observado. Então,
O IOF não é uma coisa só lá distante da aplicação. Não, e nem ligado só à instituição financeira, né, porque aí as pessoas pensam muito isso: "Ah, é só quando eu opero com bancos ou quando eu opero com corretoras de, valores mobiliários ou câmbio", mas o IOF ele está dentro, das principais operações aí de crédito, inclusive, né, de crédito e financeiras, inclusive o mútuo, que é empréstimo de dinheiro.